Nesse vídeo a gente vai continuar a criação do nosso projeto de automação. No final, você vai conseguir criar o seu próprio ambiente de teste sob demanda com tudo isoladinho. A gente vai mergulhar em como criar a infraestrutura usando uma das clouds mais modernas do mercado. Você vai aprender também a instalar todas as ferramentas necessárias, como por exemplo o Helm, para instalar e gerenciar o seu cluster Kubernetes nessas clouds. E você vai entender a base para poder criar toda a sua própria automação usando o GitHub Actions. E aí pessoal, Lucas aqui mais uma vez para a gente continuar o projeto que a gente começou na semana passada. Automatizar completamente um ambiente de testes com Kubernetes e GitHub Actions. Como é de costume, antes de começar eu já quero pedir para você deixar aquele like e se inscrever aqui nos nossos canais, porque ainda vai ter muito conteúdo por aí, tá? Não esquece de assistir as outras vídeos dessa playlist também. Então, na semana passada a gente criou todas as estruturas que a gente precisa para poder manter o sistema online. Se você não lembra, olha só como é que ficou o animal. Config get-contexts. Você vai ter a saída aqui, ó. No meu caso tem vários, tá? Mas você vai ter um ou dois aqui no máximo. E aqui é o seu cluster. Se tudo deu certo, você vai conseguir rodar kubectl get nodes. E aí você vai ter dois nós, um de cada lado, que é exatamente o que a gente criou na hora que a gente fez o nosso cluster. Beleza? Então, relembrando aqui os nossos objetivos com essa automação, a gente vai fazer três coisas. A primeira delas é criar um ambiente de produção sempre que a gente publica uma tag nova na branch main. A segunda é criar um ambiente de teste isolado de qualquer outro ambiente sempre que eu crio um novo branch, e esse ambiente vai ter o nome desse branch. A terceira também é deletar o ambiente de teste que a gente acabou de criar quando a gente deletar o branch. E agora, para a segunda parte desse tutorial, nesse segundo vídeo eu vou mostrar como é que a gente automatiza isso tudo com o Helm, que é o primeiro passo para a automatização do Kubernetes com o GitHub Actions. Então, bora pro código. Então a gente já tem tudo criado, lembrando que se você quiser fazer alguma coisa igual que eu tenho aqui, você vai precisar ter essas três entidades aqui. Você tem que ter um cluster do Kubernetes, você tem que ter um Azure Cosmos DB e você também tem que ter um Container Registry, tá? Eu vou utilizar esses daqui que eu já tinha utilizado, né, nas últimas, para eu não precisar criar tudo de novo. Então, se você ainda não viu como isso aqui é criado, volta lá no primeiro vídeo, dá uma assistida nele, porque a gente mostra aqui como que eu crio tudo isso daqui, tá? Inclusive esse outro daqui, que é o que a gente vai utilizar, tá? Que é aqui onde está todos os recursos do Kubernetes, legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no nosso Visual Studio Code, onde a gente já clonou aquele projeto. A gente tem esse projeto K8s Base, que é o projeto que a gente criou, porém, também existe aqui o repositório do K8s Dynamic Env, que é o que está aqui na descrição, para poder criar também, né, o seu repositório e poder, a partir do branch base, começar a desenvolver essa aplicação. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui está vindo no branch base desse repositório aqui, legal? Então, voltando para onde a gente estava aqui, ó, no K8s Base, onde a gente já estava, eu vou estar aqui sem nada criado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um Dockerfile. Por quê? Qual que é a ideia? A gente vai pegar esse repositório e vai criar uma imagem do Docker nele para poder enviar para o nosso ACR, né, certo? Para o nosso Azure Container Registry, que está aqui dentro dos nossos Resource Groups. Então, a ideia é a gente receber essa imagem aqui, fazer o deploy, né, falar para o Kubernetes, ó, eu quero que você faça o deploy dessa imagem aqui, quero que você publique essa imagem que está aqui dentro, toda vez que você criar um branch novo, alguma coisa do tipo. Então a gente vai fazer o build da imagem que está dentro daquele branch específico, certo? Então a primeira coisa é criar o Dockerfile. Então, Dockerfile, e aí a gente vai começar com as boas práticas, certo? Vou começar com o Node 18 Alpine. Eu vou fazer um multi-step build, porque esse é um repositório que ele está em TypeScript. Você vai ver que ele tem algumas coisas, além de estar em TypeScript, ele está numa versão mais antiga do TypeScript também, que a gente precisa tomar cuidado. Então isso foi feito de propósito para a gente poder ver cada vez melhor como é que é subir um aplicativo legado nessa aplicação, certo? E aí depois eu vou fazer um workdir, e eu vou trocar isso aqui para /app. Então eu vou criar a nossa aplicação, vou dar um copy aqui e vou copiar alguns arquivos. O primeiro deles, package.json, o segundo deles, o package.lock.json. Não esquece de colocar um ponto barra aqui, tá? Para a gente poder pegar. Então o segundo deles, package.lock.json. O terceiro arquivo vai ser o tsconfig.json para a gente poder fazer o build, né? E tudo isso vai para dentro da pasta app. E aí a gente vai copiar novamente, a gente vai copiar a pasta source. Tá, então a gente vai vir aqui, .src, e vamos copiar ele para dentro de /app/src, certo? Ele vai criar tudo isso daqui lá dentro. E a gente vai rodar npm install e depois o npm run build para poder construir a nossa aplicação. Depois disso a gente vai pegar novamente Node 18,
certo? Só que dessa vez não vai ter o builder na frente, a gente vai puxar da outra imagem os arquivos que já foram construídos. Então, /app, e a gente vai copiar do nosso builder, from builder, a gente vai copiar aqui, por exemplo, a gente não precisa copiar o package.json, mas a gente pode copiar também o app/package.json. Tá? Depois, /app/package.lock.json, certo? Isso é muito importante. Tudo isso para dentro da pasta app. E aí a gente vai copiar também o aplicativo já construído. Então, from builder. A gente vai pegar aqui, from builder, a gente vai copiar o aplicativo pronto, que está dentro da pasta dist, app.dist. E a gente vai copiar para a pasta /app/dist dentro do nosso container novo. E aí agora a gente vai instalar, só que dessa vez sem instalar as dev dependencies. Então a gente não vai instalar TypeScript, tipos, essas coisas, porque a gente não precisa. Então a nossa imagem vai ficar um pouco mais leve. E aí aqui a gente coloca um entry point, que é npm start. Legal? Se você já instalou, você poderia, por exemplo, passar esse package.json em uma outra imagem também, onde só tem as coisas de produção, e passar para cá só geralmente mesmo o app.dist e o node modules, né? Mas como no caso aqui a gente já vai criar, pode fazer sentido a gente rodar o npm, a gente poderia ter rodado, por exemplo, o node aqui direto, tá? Então, vou deixar desse jeito. Então essa aqui é a nossa imagem. A gente pode vir aqui e verificar se ela está funcionando. Então a gente vem aqui, ó, cd backend, e vai dar um docker build ponto. Certo? Vou dar um "-d", vou colocar API, vou colocar um handle na frente só para a gente poder saber qual que é o que. Então você vai ver que ele vai construir a imagem, vai rodar aqui o nosso npm install. E ele deu um erro, né? Por quê? Porque o nosso arquivo é package-lock-json, não é package.lock. Então a gente vai construir a aplicação de novo. E aí agora a gente tem a aplicação aqui já construída e ela está funcionando. Legal? Então a gente tem aqui, ó, Docker Library e tal, a API 14090. Não tem problema, a gente pode manter esse nome mesmo, porque a gente não vai usar a nossa aplicação localmente aqui. Legal? A gente vai usar ela só lá no Kubernetes. Então agora que a gente já tem isso aqui pronto, vamos criar a nossa pasta Kubernetes, tá? Então aqui fora eu vou criar uma pasta chamada Kubernetes. E aqui a gente vai começar a entrar numa coisinha chamada Helm. Então, o Helm, ele é um package manager muito interessante, inclusive, que é o package manager do Kubernetes. Eu estou deixando o link aqui na descrição para você poder instalar também, mas ele dá uma base muito interessante, que é você poder criar um repositório, né? Criar como se fosse um pacote do Node.js, só que para o Kubernetes. Então, se você instalou ele certinho, você vai ter um comando chamado Helm, tá? Esse comando Helm aqui, ele tem um comando version, que ele vai printar aqui as informações de versão, tá? Então a gente está usando aqui, no caso, a versão 3.9 dele, e aí você pode usar a mesma versão, mas ele tem um comando chamado Helm create. Se você abrir aqui, ó, você vai ver que ele tem um comando chamado create, tá? Então dentro da pasta Kubernetes, eu vim aqui, ó, cd Kubernetes, vou dar um Helm create e vou criar um novo chart do Helm chamado ship manager, tá? E aí ele vai criar uma pasta para mim aqui dentro chamada Ship Manager. Então, qual que é a ideia do Helm? Dentro dessa pasta aqui, ó, então Ship Manager, dentro dessa pasta a gente tem uma pasta Charts, que são para dependência. A gente não vai precisar dela aqui, então a gente pode remover. Mas dentro dela a gente tem uma pasta Templates, a gente não precisa de testes também, e a gente não precisa de nada disso aqui. Mas a ideia é que aqui você coloque os seus templates de manifesto do Kubernetes. Então você pode ver que aqui, ó, ele já suporta templating. Então a gente pode ter lógica dentro desses arquivos, a gente pode fazer várias coisas. O Helm realmente deixa muito mais fácil da gente poder fazer deploys automatizados para o Kubernetes, porque a gente pode alterar os valores desses arquivos de manifesto de forma mais dinâmica, tá? Então eu vou vir aqui, vou remover tudo isso daqui. A gente não vai precisar dele por enquanto, a gente vai criar uma coisa bem simples. E a gente já tem aqui o Helm ignore, o nome do nosso chart, ele já está escrito aqui, já está tudo perfeitinho, a gente não precisaria de tudo isso daqui. Aqui você não precisa modificar. E a gente tem o nosso values.yml, né? YML. Então, a gente vai remover isso daqui, porque a gente vai sobrescrever esse carinha aqui e eu já vou explicar como. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar os nossos arquivos Kubernetes aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo chamado backend.yml, tá? Esse arquivo backend vai ser o que vai fazer o deploy da nossa API. Então, a nossa API vai ter um arquivo aqui, ó, API version, certo? E ele vai ser o apps/v1. E aí a gente vai ter um kind deployment. Legal? Depois, metadata. E aí aqui a gente vai ter name. E a gente vai chamar isso aqui de ship-manager, tá? E aí a gente pode colocar até um backend aqui, tá?
Então eu vou digitar aqui, ó, labels, app, ship manager backend, e a gente vai começar aqui no nosso primeiro caso. Então version vai ser já um template. O template você acessa com 2 colchetes, ponto, values, ponto, image tag, tá? Então essa aqui vai ser a tag da nossa imagem. Então só para a gente manter o controle. Então a gente vai ter o spec, réplicas, 1. Então, uma réplica só, selector, então é o seletor que a gente vai querer para poder agrupar esse carinha todo, match labels, app, então a gente vai querer agrupar todos os deployments, né, todos os pods que tem a label app nele, que tem um valor de ship manager backend, desse jeito. E aí a gente vai para o nosso template, que é o template direto do nosso pod. Então dentro do template do pod a gente vai ter exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Então, a gente pode simplesmente copiar esse carinha daqui e colar aqui, fica ligado aqui com a indentação, tá? Porque a indentação realmente ela pode quebrar aqui o carinha. Então a gente pode quebrar aqui, a gente precisa copiar todo esse metadata aqui, porque senão vai dar errado. Então a gente vem aqui, coloca ele aqui para dentro, então a gente vai ter exatamente a mesma coisa, tá bom? Então a próxima parte é o spec. Então spec vai ser a especificação do nosso container, e aqui que a coisa vai ficar interessante. Então a gente vai ter containers. Dentro de containers, isso aqui é um array, image, né, que é a nossa imagem, vai ser a imagem que a gente vai colocar. Então a gente precisa de um valor que é obrigatório aqui, certo? A gente vai usar uma função chamada required, e a gente vai colocar aqui o registro, a CR é obrigatório, legal? E aí, se ele encontrar, vai ser values.registry_name. Depois disso, a gente vai colocar uma barra, certo? Que é o nome do registro, e aí colocar novamente a imagem. Porque qual que é a ideia? Eu quero que isso aqui seja alguma coisa, .azure.cr.io barra nome da imagem, né? Nome da imagem, que nem a gente tem lá na nossa Azure. Então, se a gente vir aqui e abrir o Container Registry, a gente vai ver que a gente tem uma URL. E para baixar essa URL, a gente vai ter aqui, ó, Ship Manager 4490 azure.cr.io. E aí o nome da imagem vai vir logo em seguida, tá? Então é isso que eu quero construir aqui, né? Então a próxima parte depois do barra é o nome da imagem. Então a gente vai precisar que ela seja obrigatória também, required, e aí a nossa string, se não for obrigatória, se não existir, é que a imagem é obrigatória, por exemplo, tá? E aí ele vai procurar o valor de values.imageName. A gente precisa desse nome de imagem para isso, tá? E aí depois a gente vai vir aqui e o último que é a tag mesmo da imagem. Então a tag é obrigatória. Isso para caso a gente vá fazer o deploy manualmente, tá? Mas no caso, como a gente vai ficar o tempo inteiro só colocando isso de forma automática, a gente não precisaria tanto disso aqui. Então vai ser image tag, legal? E aí a gente vem e coloca o nome aqui, né? Name vai ser ship manager backend, nome do nosso container, e a gente vai ter resources, e aí a gente vai requisitar, né? Na verdade, vou colocar só o limits aqui para a gente não precisar colocar o request também. Então, CPU 250 mCores e memória, a gente vai colocar 256 MB, tá? E aí a gente vai falar para ele qual que é a porta que a gente quer que esse container abra, né? Então a gente vai ter a porta aqui, as portas abertas. Uma das nossas portas, a única porta na verdade, é a porta 3000. Então a gente vai abrir container port 3000 e vai dar um nome para ela que eu vou chamar de HTTP. E aí eu vou passar algumas variáveis de ambiente para esse carinha aqui. Então o primeiro deles é o database-mongodb _URI. E aí a gente vai ter que passar valores condicionais. Então, se o tipo do nosso deploy for um tipo de teste, por exemplo, a gente quer que ele seja o local, a gente quer acessar o banco de dados localmente, que nem eu mostrei nos vídeos anteriores. Então, se o valor for igual, né, então que valor? Values.deploy type. Se ele for igual a development, então a gente vai usar, né, o value. Isso aqui já é parte do YAML, vai ser mongodb, /ship-manager-database, 2.2717 barra, e a gente vai passar um outro valor aqui, .values.dbname, tá? E aí, no final de tudo, a gente vai colocar um end para poder finalizar esse if. Caso contrário, vou copiar exatamente isso daqui. Caso contrário, se ele for um valor de production, então a gente vai pegar uma variável aqui. Então a variável vai ser a .values.cosmos_db connection. E a gente tem que passar isso aqui para um host, tá? Porque senão
ele pode dar um erro, tá? Então a gente vai passar isso para um coach. Próxima variável, name, database, MongoDB, _DB name. Mesma coisa que a gente fez para os outros. Só que dessa vez a gente vai ter um valor padrão, então default. Se a gente não tem um valor padrão, se a gente não tem nenhum valor, ela vai chamar de ship manager, certo? E aí, se a gente passar um valor, vai ser o valor do DB name. E a gente vai fazer um coaching dela aqui também. Mesma coisa que a gente vai fazer para variável de versão. Então, version aqui vai ser a mesma coisa, o default dela vai ser o latest, mas se não, a gente vai passar o image tag para ela. Legal? Isso aqui é para a gente exibir qualquer versão que a gente está executando. Com isso tudo criado, a gente já vai conseguir ter alguma coisa no nosso Kubernetes. E a gente já vai conseguir criar um pouco das nossas aplicações. Então a gente vai fazer um deploy disso daqui para poder ver depois. Para o próximo passo, a gente vai criar o nosso serviço, que é o que vai permitir que a gente acesse ele de fora. Então a API version do serviço é só V1. E aí a gente tem o kind, que é service. Tá? E aí, mesma coisa, a gente vai ter o metadata aqui, a gente pode até copiar esse carinha daqui. Então, metadata, né, a gente cola daqui embaixo, vai ser Ship Manager Backend, Labels, né, a mesma coisa que a gente colocou nos outros. Só que dessa vez, aqui a gente vai colocar direto o spec, tá? Então, a gente vai ter spec, e aí no spec a gente vai ter o selector, e o selector vai ser app, Ship Manager Backend. Eu tô falando qual é o tipo de aplicação que eu quero. Eu quero pegar todas as aplicações que tenham esse tipo de label aqui. Então a gente tá igualando todo mundo aqui para poder ficar igualzinho. Legal? E aí a gente vai ter as portas desse serviço. Então eu quero que a porta local desse serviço seja a porta 80. Como é que eu falo isso para ele? Eu falo que o name, né, eu tenho uma porta chamada HTTP, que eu não precisaria nem colocar aqui. Posso vir aqui, colocar como só port 80 e o target port, que é a porta que eu quero acessar, vai ser a porta HTTP dele aqui. Então, para isso que eu vou até remover esse nome aqui, para a gente manter ele mais bonitinho. Então, a porta do serviço é 80 e a porta do container que a gente vai acessar é a porta HTTP, que no caso é a porta 3000. Se você quiser muito dar um nome, você pode vir aqui e dar um nome, por exemplo, de... eu geralmente costumo chamar de SVC HTTP, porque a gente sabe qual que é a porta do serviço, qual que é a porta da aplicação, tá? E aí a gente vai criar o nosso terceiro carinha. O terceiro carinha é um dos mais importantes, porque ele é o que vai permitir que a gente use o DNS. Então, API version vai ser networking.k8s.io/v1 e a gente vai ter o kind como ingress. E aí, obviamente, a gente copia o metadata novamente, igualzinho que a gente copiou dos outros, porém, dessa vez a gente vai ter um carinha a mais, a gente vai ter um annotations aqui. E aí a gente vai usar aquele HTTP Application Routing para poder criar automaticamente o DNS para a gente. Então, como eu mostrei nos últimos vídeos, a ideia é a gente criar um kubernetes.io/ingress.class e dar addon HTTP Application Routing, certo? Então agora, toda vez que alguém criar, né, se esse ingresso foi criado com algum tipo de host específico, ele vai automaticamente atualizar na nossa Azure. Então, spec rules, novamente, --host, e a gente vai colocar aqui um valor default, tá? Então o valor default vai ser Ship Manager Backend. E aí, .values, .ingress, .hostname. Qual que é a ideia desse carinha aqui? Eu quero montar uma URL. Então, se eu passar um hostname específico, vai ser isso, ponto. E aí, o nosso valor da DNS aqui, né? O valor do DNS você consegue ver ele claramente quando você vem aqui nos nossos Resource Groups e abre esse carinha aqui. E aí você consegue copiar esse valor aqui, ó, que é exatamente o valor do DNS Zone. É esse cara aqui, ó, que a gente vai passar para dentro do cluster do Kubernetes. Com isso aqui, a gente vai colocar o valor que a gente quer, que é .values.dnszone. Então, esse aqui vai ser o valor que a gente vai querer. E aí a gente vai falar que é um HTTP. Dentro de HTTP, qual é o caminho que a gente vai querer ouvir? A gente vai querer ouvir só a raiz, né? Só o barra path type, ele vai ser prefix, e aí a gente vai colocar backend, e aí qual que é o serviço que a gente vai ouvir? O service name vai ser Ship Manager Backend, como a gente colocou aqui em cima, tá? Então, Ship Manager Backend, e qual que é a porta que a gente vai querer ouvir nesse serviço? Então, a porta que a gente vai querer ouvir é a SVC-HTTP, que foi a porta que a gente deu para ele aqui, ó, tá? Ou seja, a porta 80. Você pode colocar o number aqui também e vai ser 80, tá bom? Então, com isso aqui, a gente já tem tudo pronto, já tem tudo criado aqui para a gente poder fazer o nosso deploy. A gente vai precisar agora do nosso banco de dados.
Então agora que a gente vai fazer o nosso banco de dados, a gente vai criar um database.yaml. Aí na real eu vou só copiar muito do que tem já no outro, mas só que tem uma coisa muito importante. Eu só preciso criar um banco de dados se eu tiver com um tipo de deploy que seja para desenvolvimento e não para produção. Então eu vou colocar um if aqui, né? c.values.deployType for development. Aí a gente faz alguma coisa aqui dentro. Senão a gente não precisa. E o que a gente vai precisar fazer aqui dentro? A gente precisa de um deployment e de um service. Então a gente vai vir e vai copiar esses dois carinhas aqui, ó. A gente vai copiar exatamente igual a eles e a gente vai só remover o que a gente não precisa. Tá? O que a gente não precisa aqui? A gente não vai precisar dessa imagem aqui, porque a nossa imagem vai ser uma imagem padrão do Mongo, tá? Então a gente pode simplesmente falar que o nome da imagem é a imagem do Mongo. E aí aqui, ao invés de backend, a gente vai colocar como database, tá? Então a gente vai assumir com isso aqui como database também, tá? Então o resto vai ficar mais ou menos igual. Os recursos que a gente vai precisar vão ser mais ou menos as mesmas coisas, só que eu vou aumentar um pouquinho, eu vou colocar 512 milicores e aqui 512 mega, porque o Mongo costuma usar um pouco mais de memória. E aí, claro, a gente vai trocar a porta para 27017 e vou chamar isso aqui de MongoDB, tá? E aí eu não preciso de nenhuma variável aqui no caso, porque eu não estou criando nenhum tipo de coisa que seja muito segura aqui, é só mesmo para poder manter o MongoDB ativo. E aí aqui no serviço a gente vai a mesma coisa, chamar de database. E aí a versão que a gente tem está, só que a porta aqui vai ser 27017 também e o target port vai ser MongoDB. E aqui a gente pode apagar o nosso nome da porta porque a gente não vai utilizar. Ou seja, se a gente não tiver uma aplicação que seja feita com deploy em tipo development, ele não vai criar esse carinha aqui. Então se for uma aplicação de produção, ele não vai criar esse database e ele vai utilizar, né, aqui ó, no nosso container, ele vai utilizar automaticamente os valores que a gente mandar aqui como Cosmos DB para ele, legal? Então, com isso a gente já tem as duas coisas. Mas de onde é que vem esses valores aqui? Bom, a gente tem um arquivo chamado values.yaml. Esse arquivo .values é onde a gente vai pegar esses valores. Existe toda uma lógica por trás de como funciona esse arquivo values. Ele é um YAML normal, você tem escopos e tudo mais, né? Então tudo isso está na documentação do Helm, eu não vou passar aqui tudo porque é muita coisa. Mas essencialmente a gente tem que declarar todas as variáveis que a gente quer. Então a gente já tem aqui, por exemplo, image tag. Então a gente pode vir aqui e colocar image tag. E a gente tem que pôr 2 pontos, mesmo se a gente quiser que ele seja vazio, tá? Próxima coisa que a gente já tem aqui, ó, ingress.hostname. Então a gente tem um objeto dentro de um outro objeto. Então ingress, certo? .hostname. Então aqui, ó, a gente já tem alguma coisa, tá? Então aqui vai ser vazio, são valores que não são default, tá? Então beleza, image tag. O dbname é outro carinha aqui também que a gente vai precisar colocar. E aí o dbname a gente pode colocar um valor default, pode ser ship manager, por exemplo, tá? Então, o próximo aqui, deploy type. Deploy type. Deploy type também, a gente vai ter um valor padrão para ele, que vai ser development. Então, vou colocar um development aqui, para a gente evitar, né, ter problemas. O que mais que a gente tem aqui também? Próxima parte, a gente vai ter aqui, ó, Cosmos DB Connection. Cosmos DB Connection também não tem valor principal. Outra coisa muito importante também, a gente tem o nome do registro, tá? Então o nome do registro também não tem valor fixo. Tá? Então a gente vai só colocar esse carinha aqui. Então a gente também tem, outra coisa importante que a gente tem aqui embaixo, a gente tem o DNS name aqui, ó, DNS zone aqui. Então DNS zone, a gente vai vir para cá, certo? Também não tem um valor fixo e a gente tem o host name que está aqui já, a gente colocou. Então acho que é isso tudo. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Tá faltando uma que é o nome da imagem, né? Então a gente tem esse image name aqui, ó. Então esse carinha aqui também tá faltando. Então a gente vem aqui, cola image name aqui. Agora sim, a gente tem 9, né? Na verdade 8 variáveis aqui que a gente vai poder colocar para poder fazer o deploy desse carinha aqui para dentro do nosso cluster do Kubernetes. Legal? Então, com isso, a gente consegue finalizar basicamente tudo que a gente precisa fazer. E a gente ainda não acabou, mas já dá para ver que a gente pode automatizar muitas coisas com esses passos. E só de poupar todo esse tempo, eu tenho certeza que vale aquele like, vale aquele subscribe também, certo? Então, lembrando que todo o código desse vídeo tá no repositório que eu deixei aqui na descrição para você repetir, estudar, mudar, fazer o que você quiser. Outra dica que é que eu sempre falo é modificar também um pouco o ambiente e ver se você consegue gerar novos ambientes com outros eventos de acordo com o que você precisa. Não esquece que se você não for
for usar o sistema, deleta ele da cloud para não gerar custo para você. É só remover os resource groups que nem eu comentei no primeiro vídeo. Se você não sabe, dá uma olhada lá no primeiro vídeo que você vai entender. Então eu vejo você no próximo vídeo pra gente finalizar essa aplicação e automatizar tudo que a gente tem com o GitHub Actions de uma vez por todas. Então, até lá!